X, delete vértices. Bem, pessoal, de forma grosseira, é isso aí que tem que acontecer, muita paciência, muita perseverança, tá? E agora aqui você pode finalizar transformando essa curva aqui em mesh para você fazer essa partezinha mais fina aqui, que é essa pontinha do cadarço, tá? Ou você pode aumentar a curva, vamos supor que S, eu vou diminuir aqui, vou fazer mais um pedacinho, mais uma extensão, tá? E aqui eu pressiono Alt S, porque aí eu afino a ponta. O atalho é Alt S para você fazer essa parte mais fininha aqui. Do mesmo jeito, aqui também você pode acrescentar mais uma parte. Eu vou diminuir um pouquinho aqui essas alças. Acrescentar mais uma parte. Alt S e você afina, ou alarga, lógico, mas normalmente essa parte é mais fininha, é feita justamente, eu suponho, para facilitar a passagem entre os vãos aqui desses buraquinhos. E agora, depois de tudo isso, logicamente você pode optar por fazer esse bevel um pouco mais largo, você pode fazer ele mais consistente, aí vale uma rearrumada nas partes que passaram pelos vãos, tá? E você pode fazer ele chato, quando você opta aqui por, aqui em shape, você opta por ou front or half, porque ele estará fazendo só metade da curva, tá vendo? Só metade aqui, tá? Aí fica que nem essa, em vez de ficar redondinha, ela fica chatada. E outra coisa que é bom eu te alertar é que para você voltar ao modo de visão completa, você volta a pressionar o mesmo atalho, Alt B. Aí você volta a ter a parte completa aqui colocada. Daí você pode acionar novamente as outras partes que você tinha desligado e Alt H para você abrir aquela lingueta ali de trás. E pode ser que, se você tiver com a lingueta muito próxima aqui, você descubra que algumas dessas curvas foram encobertas, né? Aí ou você puxa as curvas ou você empurra essa lingueta aqui, essa aqui que eu estou me referindo. Então a questão é essa.
Essa chaminé aqui, que não pode deixar de ser, porque ela é muito legalzinha, é super simples de fazer, tá? É um cilindro que você pode colocar aqui na parte de trás, Shift A, cilindro, S, Shift Z, e você pode colocar tanto ela aqui dentro, pode partir aqui de cima, né? E aqui, indo para o modo de edição, você pode selecionar aqui e clicar em ES, é super simples de fazer, e você pode deixá-la aqui, ou você pode, vamos para o modo objeto, com ela selecionada, Ctrl I para inverter a seleção, H para esconder tudo, e para a gente ter mais espaço, tá? Colocando em 1, vamos ver se eu vou virar para o lugar certo. Indo para o modo de edição, Ctrl R, vamos fazer umas 20 subdivisões. Eu posso selecionar essa aqui de baixo, e usando o Proportional Editing, vamos ver se eu consigo. R, fazer uma pequena inclinação, volta para o modo objeto, deixa eu colocar um Shade Smooth nela, Alt H e colocar lá atrás, R180 em Z. Em vez dela ficar no telhado, que aí fica diferente daqui, a gente coloca ela para fora, mas ela dá a impressão de estar saindo realmente da casinha. Essa é a parte de trás, Alt A, deixar ela assim. E a gente pode até encurtar um pouquinho Z. E agora na vista de câmera, a gente vai ter ela dessa forma, ok? Bem, mais uma vez, a gente afastando um pouquinho mais aqui, e está desligado, deixa eu ver. Shift apóstrofe, a gente coloca um pouquinho mais para baixo e pronto. Nos próximos vídeos, então, a gente vai começar a fazer as texturas, tá bom? Até lá, então.